Bom, o próximo passo é colocar o movimento central, tá? E na verdade a colocação do movimento central é simplesmente o movimento central hoje é nada mais do que uma porta, uma contraporta com um eixo selado ali dentro, tá? A gente hoje em MTB só usa movimento central selado, existe ainda para as bicicletinhas mais simples, o rolamento com as porcas aqui nas laterais, você deixa o eixo solto lá. Só que como essa é uma área que enche muito de sujeira, selado ele aguenta muito mais e te dá uma garantia melhor, tá? Só que na verdade existe um porém aqui, que é o porquê de se fazer o vídeo, simplesmente não só colocar lá o movimento central. O movimento central está atrelado ao pé de vela, ou o pé de vela ao movimento central que dê ao pé de vela a linha de corrente correta, tá? Então, na verdade, instalar o movimento central é colocar o pé de vela na linha de corrente correta para cada pé de vela, tá? O que é a linha de corrente? Linha de corrente é a distância que o pé de vela tem que ficar do quadro, tá? Para que ele jogue a corrente para trás de maneira que todas as marchas entrem de acordo ou entrem de maneira precisa. Com isso você pode perceber que o problema maior vai ser com 27 marchas para cima, onde a precisão precisa ser muito maior. Por que disso? Porque todas as coroas, tá, tem as guias que levam a corrente para cima e para baixo na hora que você está querendo trocar de marcha. Não é simplesmente o câmbio aqui que faz o serviço. O câmbio coloca a corrente para cima, mas quem puxa a corrente de um lado para o outro são as guias aqui. Se a linha de corrente não tiver se o pé de vela não estiver na posição certa para essa linha de corrente, essas guiazinhas que tem 2 milímetros aqui começam a perder efeito. A linha de corrente, ou o chain line, como às vezes você consegue buscar na internet, é determinado pelo pé de vela, tá? Cada pé de vela vai ter um chain line diferente, tá? Alguns têm tudo meio igual, mas você, para ter certeza, dependendo do equipamento que você vai colocar um chain line de 50, um exemplo, um XTR da vida, que geralmente é 50 milímetros, se eu não me engano. Se você colocar 52 ou 48, tá? A marcha já não vai entrar legal, tá? Então, obviamente, trabalhando com 24 ou 21, às vezes essa precisão, tá? Porque se você só olhar pela corrente, a largura da corrente da 24 ou 21 é maior do que a da 27, e você vê que ela fica meio folgadinha. Então aí, esse 2 milímetros na linha de corrente, talvez não dê tanto problema, tá? Mas essa é a técnica, é esse princípio que você tem que buscar. Mesmo trabalhando, mesmo não sendo um movimento central desse tipo selado, com rolamento selado, se você for trabalhar nos pé de velas que o eixo vem integrado ao pé de vela, tá? Você não tem aqui esse rolamento, mas a maneira de colocar é a mesma coisa, tá? Você vai colocar aquelas capinhas aqui, tá? E aquela capinha fica para lá ou para cá, e ela que define a linha de corrente, tá? Muda-se as ferramentas, tá? Em vez de usar essas daqui, vão usar umas ferramentas mais leves, mas o princípio é o mesmo, tá? Colocar o movimento central é definir a linha de corrente do pé de vela, tá bom? Para isso a gente vai usar esse tipo de ferramenta, tá? Existem vários no mercado. Eu aqui sugiro que se use as ferramentas como eu já falei no outro DVD, aquelas ferramentas amarelinhas são muito complicadas, tá? Então o ideal é sempre uma ferramenta bem construída, que você vê que é bem definidinho, bem usinadinha, tá? E nesse caso específico, eu prefiro usar ferramentas o mais raso possível, tá? Raso, o que é raso aqui? É você poder colocar ou a chave inglesa ou uma chave específica, caso você tenha, o mais próximo da colocação. Por quê? Porque aqui tem que fazer força, tá? O movimento central, a rosca aqui, ele é muito precisa, ela é muito justa. Até porque toda a relação de força e tudo mais, tá? Então, quanto mais a chave ficar próxima onde você tem que apertar, melhor. Se está longe, isso pode, se você mover, se você tiver com a chave mais longe, você tem que se preocupar em não fazer alavanca, porque você pode espanar as ranhuras do pé de vela, tá? E
aqui se espanar o rolamento, espanar a rosca do alumínio, babau, vai o quadro inteiro embora, tá? Então é um trabalho que é simples, mas ao mesmo tempo precisa tomar muito cuidado, tá? Outra coisa é o seguinte, o movimento central, ele, como eu já falei, você tem que, na hora de comprar, você vai achar o pé de vela, tá? E depois vai pedir o movimento central para este pé de vela, tá? Por que isso? Porque essa rosca aqui praticamente é padrão. Existem diferenças, mas aí você faz o casamento. Vou usar esse pé de vela nesse quadro. Aí o cara vem com o movimento central. Porque essa rosca geralmente é padrão, esse diâmetro aqui. No entanto, aqui não, tá? Essa distância aqui varia de 112, 113, 117 milímetros, tá? Por que disso? Porque é a construção do pé de vela. Tem pé de vela que vai precisar pegar mais fora, outro pegar mais dentro para dar a linha de corrente. Então, se você usar um pé de vela que pede um movimento central de 113 a 115 milímetros, você usar um 117, você já está colocando ele 2 milímetros para o lado, tá? É preciso fazer essa adequação. Escolha o pé de vela que você quer usar, tendo o quadro, o movimento central para esse pé de vela, para esse quadro, tá? Temos ferramentas, eu já falei aqui, as ferramentas de colocação do movimento central, e obviamente você tem que ter as ferramentas também do pé de vela, tá? São duas ferramentas específicas que você usa para isso, tá? Existe uma ferramenta geral que serve tanto para o movimento central octalink, esse furado aqui, tá? Quanto para movimento central que todo chapado, tá? Geralmente essa que serve para o octalink serve para os dois, e esse daqui só serve para o sólido, tá bom? Então vamos lá. Bom, para colocar o movimento central, tá? A gente começa, é preciso tomar cuidado com a rosca aqui, tá? Então, para isso é o seguinte, o movimento central tem uma parte da rosca que é presa ao corpo, tá? Que geralmente é de aço, e alguns agora vêm com o outro lado, o travamento, ele vem de plástico, tá? E é legal deste lado, onde é de aço, colocar uma graxa na rosca, tá? Porque esta parte da bike é a parte que mais pega sujeira, e depois para tirar esse movimento central, se não tiver uma graxa por baixo, complica muito a vida, tá? Na parte de plástico não tem tanto problema, que ele é mais maleável, até às vezes é bom nem colocar, tá? Antes de colocar, a gente começa pelo lado direito, que é o principal, tá? Do lado direito da bike, aonde esse lado aqui do movimento central é o lado que vai ao pé de vela, tá? Mas a gente começa pelo lado contrário, com o de plástico, pelo seguinte, para que você tenha uma mira, porque o grande problema aqui é pegar a rosca errada, tá? Então, na verdade, na hora que a gente for colocar esse daqui, é legal ter esse daqui com uma metade colocado lá de lá, para te ajudar a ver que o movimento central não entre fora de centro, tá? Essa é uma das questões principais, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é colocar esse copinho aqui do lado de lá. O copinho entra do lado esquerdo, tá? No sentido, você olhando de frente lá no sentido horário, tá? Se você for fazer como eu estou fazendo aqui, só colocar com ele do outro lado, ele está girando assim lá dentro, tá bom? Então a gente só coloca esse copinho aqui com a mão, sem ferramenta nenhuma, tá? Para evitar até metade, tá? Do que ele for, tá? Para facilitar a entrada desse carinha aqui, tá? Então esse carinha, quando entrar aqui, você vai pegar do outro lado aqui, tá? Com o dedo você pega ele. E aí você vai começar a encaixar aqui e olhar do outro lado para ver se não está fora de centro, tá? Com muito cuidado nesse começo. Faz tudo com a mão primeiro. Você colocando graxa aqui, isso aqui pode começar a escorregar, tá? Então limpa aqui onde você vai pegar com a mão para melhorar o contato, para você não correr o risco de pegar a rosca torta, tá? E esse cara aqui, o da frente, ele vai entrar no sentido anti-horário, tá? Neste sentido, anti-horário. Aí você coloca aqui, se ele vai endurecer, essa rosca é dura, tá? E aí você tem que olhar aqui e olhar do outro lado, tá? E mirando do outro lado
para ver se está tudo ok antes de colocar a ferramenta aqui e começar a apertar. Bom, depois de colocado aqui com a mão, tá, e certificado de que o outro lado está direitinho, tá, você vai com a mão até onde der, tá, a graxa ajuda a entrar legal, ele vai endurecendo, mas se a rosca pegou direitinho, ó, com a mão ele vai bastante. Depois, aí entra a ferramenta. É legal ela encaixar o melhor possível, tá? E aí você pode usar uma chave inglesa ou, no meu caso aqui, eu preparei uma chave. Essa é uma chave um pouquinho mais fechada, que ela foi lixada, tá? Para encaixar aqui bem justo, tá? Porque daí eu praticamente não escapa a ferramenta, que é o grande problema aqui, tá? E aí você vai contra o relógio, tá? Colocando o movimento central até ele encaixar legal. O primeiro ajuste aqui é bom estar firme, tá? Você, qualquer coisa, segura a bike, tá? Não deixa a ferramenta escapar, vai apertando devagarzinho até ele ficar bem firme, tá? Se o movimento central foi comprado no tamanho certo e tudo mais, ele ajusta certinho, tá? Se for necessário, às vezes ficar um pouquinho mais longe, você pode afastar aqui um pouquinho e aí com a outra porca lá de plástico fazer o travamento do outro lado, tá bom? Mas aqui agora ele fechadinho aqui, tá? Vamos dar mais uma checada com relação ao aperto, tá? Tá legal. E aí agora a gente vai montar o pé de vela. Bom, o pé de vela desse daqui é simples, tá? Aí a colocação é simples, na verdade o tirar o pé de vela que é o mais complicado, tá? É só colocar e colocar o parafuso, tá? E aí é necessário usar a chavinha aqui que vai jogar o parafuso até, e aí é apertar até o fim aqui, até o pé de vela ficar no lugar certinho. Para tirar o pé de vela, para quem não sabe, tem que tirar esse parafuso fora, tá? Já vou mostrar aqui antes. E aí com essa outra parte da chave você rosqueia na parte externa do pé de vela. Rosqueia na parte externa e aí esse pino de dentro aqui, você começa a expulsar o pé de vela, tá? E aí é que ele sai, tá? Porque isso daqui é cônico, ele é em ângulo, conforme quanto mais você aperta ele vai travar e não vai deixar mais o pé na mão, ele não sai de novo, tá bom? Então esse daqui, isso tem no outro DVD sobre manutenção, tá? Mas aqui é só completando dando uma dica, porque se alguém só tem esse DVD para saber como tira aqui para fazer a regulagem, tá aí dado a dica, é a mesma chave do outro lado, tá? Então agora aqui a gente coloca o pé de vela. A gente vai dar um aperto com a chave. Essa chave aqui é um pouco exagerada, pode ser uma chave de boca menor, mas também serve, tá? O pé de vela está no lugar, agora a gente vai checar a linha de corrente. Bom, agora nós temos que checar se a linha de corrente fornecida por este movimento central que instalamos está de acordo, tá? Para isso a gente precisa medir a distância do miolo do pé de vela, tá? Da coroa central, já que temos um pé de vela de 3 coroas, tá? Até o meio do quadro, tá? Para fazer isso de maneira direta, botando uma régua, a gente nunca é preciso, tá? E como nós precisamos de uma linha de corrente entre 47,5 e 50, nós estamos falando de 2,5 milímetros de espessura, é melhor medir, tá? Então, ao invés de simplesmente colocar o paquímetro aí no meio, o que a gente vai fazer é medir uma distância 1, que é da coroa central até a face do tubo do canote, tá? E depois medir o tubo do canote, dividir por 2, achar o complemento, tá? Para fazer essa primeira medida, nós usamos o profundímetro do paquímetro, tá? Que você encosta na face da coroa central e vai com o araminho até o canote, tá? Com isso a gente chega a 34 milímetros e um pouquinho, 34,2, tá?
No entanto, essa medida precisa ser compensada, já que a gente precisa do meio e acabamos medindo o lado externo da coroa central. Tá? Para fazer essa compensação, nós precisamos tirar metade da espessura da coroa, para ter realmente o centro, tá? Já que medimos externo, a face externa dessa coroa. Para isso basta medir a espessura da coroa, tá? Geralmente é 2 milímetros, mas você pode medir, tá? E aí a gente tira 1 milímetro. Tá? Com isso, nossa medida 1, a nossa medida a primeira, tá? Fica com, em vez de 34,2, ela deve ser 33,2, tá? Fazer essa compensação para você ter certeza. Depois é achar o complemento, que é metade do cano do canote, tá? Para isso você mede o canote do seu quadro, tá? Isso é simples com o paquímetro, e divide essa medida por 2. Aqui no nosso caso deu 32 milímetros, nós vamos ficar com 16. Então aí a nossa linha de corrente está com 33,2 mais 16, que é 49 milímetros, tá? Ou seja, está dentro do que a gente precisa, tá? De 49, entre 47,5 e 50 milímetros, tá? Se você tiver um pé de vela de duas coroas só, a medida é um pouco diferente. O princípio é o mesmo, só que você precisa achar a média entre uma coroa e outra. Tá? Para isso você vai medir por fora, medir as distâncias das duas coroas e diminuir a metade entre uma distância e outra. Apenas isso. Tá bom? Se caso a gente tivesse caído fora desse parâmetro de 47,5 para 50 milímetros, as opções são trocar o movimento central por um outro, tá? Ou talvez, dependendo do sistema do movimento central, dá para fazer um ajuste, ou seja, desrosquear ele um pouquinho mais do lado, do outro, e trazer esse movimento central, ou entrar, se for possível, para fazer cair dentro dessa medida, que é a que vai fazer as tuas marchas funcionarem direitinho. Tendo finalizado um lado, colocando o pé de vela na posição correta, tá? Se caso ele não estivesse na posição correta, estivesse dando 51 milímetros, talvez tivesse que apertar mais, tentar chegar mais para dentro, tá? O lado de lá para cá, tá bom? Como ele já bateu certinho, agora é só apertar o lado de cá. Aí a gente usa a ferramenta de novo, tá? Lembra que esse nosso carinha aqui está no sentido horário, tá? Esse aqui é a tarraxa no sentido horário. E ele é de plástico, portanto, muito cuidado na hora que der o aperto, não é o mesmo aperto que você dá do lado de lá, tá? E esse daqui não vai atarrachar igual o outro, tá? Ele vai ficar um pouquinho para fora mesmo. Ele é só para dar pressão do outro lado, tá? Uma vez que você sentiu que deu uma pressão legal, é isso aí, tá? Aí é só colocar o outro braço do pé de vela e o pé de vela está pronto. E aí, com o movimento central preso, tá? Pé de vela lá para baixo, a gente coloca o outro virado para cima. Tá? E aí é só prender. Usa a chavinha para o pé de vela e dá o aperto. O aperto aqui do pé de vela não tem um fim exato, porque ele é em cunha, tá? Lembra disso. Então, na verdade, você também vai dar um aperto até que você sinta uma tensão legal. E depois, quando você começa a pedalar, se ele começar a fazer barulho é porque falta aperto, tá? Cuidado a apertar demais aqui, que você vai fazer com que pode rachar o braço do pé de vela, tá? Porque se houver ainda cunha para fazer entrar, para entrar aqui dentro do pé de vela, e o pé de vela já não tem mais espaço, você pode rachar. Então, o aperto aqui precisa ser forte, mas ao mesmo tempo com cuidado, tá? Olha, se você sentir uma tensão legal, para e depois vai pedalar. Se deu problema, você tira a capinha daqui e aperta mais um pouco. E o problema você vai sentir no barulho. Ele faz um barulho muito chato quando está folgado aqui, tá bom? É isso. Pé de vela e movimento central colocados.